Um bom dia a você, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo expondo a palavra do Senhor. Eu queria ler com vocês aqui algumas passagens da Bíblia Sagrada para que a gente possa meditar neste dia. Amém? Vamos lá? Vou ler aqui, começando em Juízes, capítulo 2, verso 16. Diz assim, ó: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, ou que os roubavam, né? Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoravam. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Agora, capítulo 3, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Agora, 3:12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E por aí vai. Vamos virar a página aqui. Capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ah, meus irmãos. Isso só em um trecho do livro de Juízes. Talvez você possa pensar comigo assim, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento, a realidade era outra e tal. Não acredito, mas vamos ler aqui. 2 Timóteo, capítulo de número 3 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Irmão, eu quero ler apenas essas passagens aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho nessa manhã. Nós estamos vivendo uma crise jamais vista em toda a história da nossa nação. Nós estamos vivendo escassez de alimento, com muito alimento. Olha para você ver, as vacas estão tudo produzindo leite, só que o leite está tendo que ser jogado fora. Os campos estão produzindo muito alimento, mas não tem como trazer alimento para as nossas casas, para os nossos supermercados, para as nossas mesas. Né? Escolas estão aí, os professores estão aí, as estruturas estão lá, o material didático está lá, só que não tem como os professores estarem indo para dar aula por causa que não tem um transporte para levar a criança, não tem como ter alimento para a merenda da criança. Agora nós estamos ouvindo aí rumores de falta de abastecimento de água, porque não tem como trazer produto para tratar a água, para a água chegar na nossa casa. E Deus sabe onde é que isso vai parar. Nós vimos filas quilométricas para o povo abastecer, briga no meio da rua, no posto de gasolina. Então, assim, essa é a atual situação que vive o nosso país. Só que a crise moral, a crise ética, a crise na família, ela já é bem mais antiga. E não é por causa do governo Temer, não. Porque nos nossos últimos 20 anos nós vimos que o número de evangélicos ele multiplicou no nosso país. E nos últimos 20 anos você há de concordar comigo que o país não melhorou nada. Muito pelo contrário, o país só piorou. Então, qual é o problema?
se Jesus está salvando, se o povo está se convertendo, se o povo está entendendo que ele é necessitado de Deus, da sua misericórdia, da sua palavra para ser salvo, do sangue de Jesus para ser purificado do seu pecado. E o povo está entendendo isso, está aceitando isso, e não há uma mudança, muito pelo contrário. Está havendo um retrocesso na nossa nação. Né? Eu estava conversando com a minha esposa ainda hoje, e eu me lembro quando eu era criança, eu conhecia alguns irmãos que moravam em roça, e aquelas casas bem simples, nem televisão não tinha, e que eles iam de carroça para a igreja à noite, na cidade. E acabava o culto, eles voltavam para casa e ficavam lá. Ia trabalhar, ia fazer seus afazeres lá, até que ele tivesse que vir na cidade novamente para desempenhar algum papel, ou culto, ou alguma visita, ou sei lá. E ficava. E eu acho que aquela ali era uma boa vida. Porque hoje nós estamos numa cidade aqui, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a veículo, a gente tem acesso a tudo. E qual é o resultado disso? Uma geração de crente frio, uma geração de crente que não tem temor de Deus. Uma geração de crente que está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor nos tem entregado nas mãos do nosso inimigo, para que a gente sofra, para que a gente padeça, mas para que a gente dobre o joelho e vá orar. Porque essa é a vaiana de Deus, essa é a correia de Deus, essa é a vara de Deus, esse é o castigo de Deus, para que a gente abra os nossos olhos, que Jesus está às portas para buscar a sua igreja e não vai subir ninguém. A verdade é essa. Vai subir um ou outro que está compromissado com o Evangelho, vai subir um ou outro que está compromissado com a verdade, mas a maioria não vai subir, porque a maioria está na igreja, mas ainda é altivo. Briga por qualquer coisa, discute com qualquer coisa, não aceita a correção. A maioria, se você falar alguma coisa com ele no sentido de exortação, ele não aceita. Ele sai de igreja e vai para outro ministério, mostrando o quê? Que está imaturo na fé. Embora já tenha 20 anos que está na igreja, ou tenha nascido na igreja, crescido na igreja, mas é ainda um imaturo na fé. Não aceita repreensão, não aceita correção. Só que o Evangelho, ele é isso. O Evangelho é confronto. O Evangelho, ele é correção de Deus para nossas vidas. O verbo de Deus. O verbo é o quê? Palavra. Palavra é o quê? Que é Bíblia Sagrada. Portanto, meus irmãos, nós passamos por momentos muito difíceis. E a gente ora. Eu tenho orado. Eu acredito que vários cristãos de todo o país também têm orado para que Deus venha dar um alívio, para que Deus venha mudar o quadro do nosso país, do nosso Brasil, da nossa situação, né? Porque realmente nós temos sofrido bastante em todas as esferas. Nós temos sofrido como pais, nós temos sofrido como irmãos, nós temos sofrido como pastores, como líderes, nós temos sofrido porque nós não temos conseguido desenvolver o nosso papel, desempenhar o nosso papel, nossos ofícios, o nosso chamado, nossa vocação, por causa da crise que está instaurada. Às vezes você sobe um altar para pregar. Se você prega a verdade, você não volta mais naquela igreja. É uma coisa impressionante. Né? 13 anos já pregando o Evangelho, já fui rejeitado por falar a verdade algumas vezes já. Você prega na igreja hoje. Deus opera, Deus fala, mas você não volta mais. Porque o homem não quer a verdade. O homem não quer compromisso com o Evangelho. Ore, busque. É tempo de arrebatar almas das mãos de Satanás para Deus, do poder das trevas para a luz. É hora de você dar testemunho de crente, testemunho de cristão, ser servo, ser útil, não se cansar por qualquer coisa. Força na luta, guerreiro. Guarda para cima, vamos para a guerra. Hoje em dia todo mundo quer status, né? Ah, eu tenho chamado, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Aí quando você coloca a pessoa numa função, quando você coloca a pessoa num cargo, daí um mês, é que eu estava enganado, eu não tenho chamado, eu não dou conta, é muito difícil, que eu estou sem tempo, porque eu estou tarefado e que eu tenho problema. Irmão, para. Isso não é amar a Deus sobre todas as coisas. Não. Isso é emoção. Pessoas à procura de destaque, procura de status. O Evangelho não é status. O Evangelho é ser servo, bastidor, né? Quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que crescer é Cristo. Quem tem que ser visto é Cristo, meu irmão. Então que Cristo seja visto em você. Ore, busque, jejue, leia a Bíblia. É muito difícil ler a Bíblia, eu fico com sono, eu tenho preguiça. Se vira, meu irmão. Eu quero ser bem direto com você. Se vira. Dá seu jeito. Busca.
Lê essa palavra, é por essa palavra que você vai ser salvo. É por essa palavra que você vai ser transformado, liberto. É por essa palavra que você vai ser levantado nessa terra para buscar almas. Você tem desejo de buscar alma, de salvar alma, de ganhar alma? Você não vai conseguir se não tiver isso aqui dentro do seu coração. Você não vai conseguir se você não viver por essa palavra aqui. E ó, presta atenção. Acompanhe jornais, acompanhe as redes sociais e veja o caos que está no nosso país, que está no nosso mundo. O quão está sofrendo a humanidade. Mas isso aqui não é nada. Se comparando à tribulação que vai vir para aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento. Então não fique aqui no arrebatamento. Busque. Jesus está às portas. E quando ele voltar, bom será se ele te pegar trabalhando. Trabalhe. Ah, eu não estou conseguindo. Pede ajuda. Nós pastores estamos aqui para auxiliar. Estamos aqui para conduzir. Em nome do Deus vivo. Em nome de Jesus. Estamos aqui para apoiar, para ajudar, para incentivar, para treinar. Busque, se entregue, trabalhe, faça. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Seu trabalho não é vão. Faça a diferença. Essa é a palavra que eu trago para você aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe grandemente. Paz do Senhor.